Aleluia. Senhor, aqui está a tua serva, Senhor, nesta noite. Pai, a qual tu escolheste para trazer a tua palavra, Senhor. Usa mais uma vez a tua serva nas tuas mãos, Jesus querido. Deus, fala conosco mais uma vez, Jesus, através da tua palavra, Pai. Que possamos sair desta noite, Senhor, com nossa vida, Jesus, transbordando, Jesus, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, querido Pai, eu te agradeço por tudo, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos os jovens com a paz do Senhor, amém. Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas. No capítulo 34. Já quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu Deus por mais uma oportunidade de estar trazendo a palavra dele, sendo um canal de bênção. E como está bom este lugar. Pela manhã, eu estava no meu trabalho e eu passei uma experiência com o Senhor. E eu ia deixar para contar essa experiência no final da pregação que vai falar sobre isso. Eu cuidava de uma senhora no hospital. E hoje pela manhã, quando eu cheguei, eu fui mais cedo e eu disse, como eu só tenho que olhar ela, porque os cuidados eram da equipe que trabalha no hospital, eu só tinha que estar ali acompanhando. E eu cheguei mais cedo e eu disse assim, eu vou chegar lá e vou orar e vou jejuar ao Senhor. E eu cheguei lá, o filho dela estava lá e nós conversamos. Quando ele saiu, eu fui orar e eu peguei minha Bíblia e fui ler. Eu disse, Senhor, fala comigo, o que tu queres que eu ministre essa noite? E eu estava lendo por volta de umas 9 horas da manhã. Eu fui olhar para ela e eu senti no meu coração de orar por ela. E quando eu fui orar por ela, irmã Vanice, eu disse assim, vó Júlia, como eu chamava ela carinhosamente, vamos orar. E ela já não tinha mais nenhum sinal ali. E eu peguei a sua mão ainda quente. E eu disse para Jesus, Senhor, o Senhor é o dono da vida. E tudo está nas tuas mãos. Mas nesta manhã, Jesus, ainda nesta manhã, recolhe a tua serva para os teus braços. E, irmãos, quando eu estava orando, eu terminei de orar. E fiquei ali ainda com ela, dizendo, Jesus, faz a tua vontade. Irmão, só eu e ela naquele quarto. Entrou uma presença tão grande naquele quarto. E diante daquela presença eu me senti um nada. Eu me senti tão pequena e indigna diante daquela presença. Irmãos, entrou uma paz naquele quarto. E aquele quarto já estava claro quando de repente deu aquele clarão em branco. E eu só sabia chorar e dizer, Senhor, eu não sou nada diante de ti. Aqui eu sou um pó, eu sou um vaso. Irmãos, após eu sair do lado dela, aquela presença recolheu a serva do Senhor. E eu fui para minha casa. E eu cheguei em casa e eu contei para Andy, irmãos, até agora eu sinto aquela presença que esteve naquele quarto. E quando a Júlia estava louvando ao Senhor, eu senti a mesma presença neste lugar. Onde a minha alma só sabe chorar e clamar ao Senhor. E a única coisa que eu sei dizer para o Senhor é que eu não sou nada sem Ele. Que eu sou apenas pó diante da presença do Senhor. Porque tamanha era a presença do Senhor aquela manhã. Eu me sentia indigna diante daquele que estava naquele quarto nesta manhã. E eu ainda me sinto indigna de estar na presença daquele que estava naquele quarto esta manhã.
E esta noite eu não sei como você chegou aqui, assim como a Larissa falou, mas esta palavra é para alguém esta noite. Essa palavra pode não falar com alguns, mas alguém precisa ouvir. Irmãos, e eu não sou nada nessa noite, eu sou apenas um vaso que o Senhor vai transmitir a palavra dEle. E não era esta palavra que eu iria ministrar. Mas quando eu cheguei em casa pela tarde, eu fui descansar. Eu disse para minha mãe, eu preciso dormir um pouco, porque eu estou cansada. E eu não consegui dormir, porque essa palavra ardia no meu coração. Essa palavra queimava no meu coração. Eu tive que me levantar e estudar esta palavra. E desde então eu não consegui descansar, porque essa palavra queima no meu coração. Aleluia. E a palavra vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 34, e o verso 31 em diante, que vai nos dizer assim: e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo a palavra da aliança que estão escrita neste livro. E fez-se assim com todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim. E assumissem então os habitantes de Jerusalém, fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, obrigando-os a todos quantos se achavam em Israel a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Em poucas palavras quero ministrar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Mas antes de ministrar, quero falar um pouquinho sobre o rei Josias e um pouquinho do seu reinado, para que você possa entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Josias então foi rei de Judá e por aproximadamente 31 anos ele reinou sobre Judá e tudo o que havia em seu redor. A história vai nos dizer que Josias é mencionado no livro de 2 Reis, primeira vez, e depois no livro de Crônicas, ao qual fiz menção. E além de outras referências como Jeremias e Sofonias, que eram os profetas daquela geração. O nome Josias significa Javé sustenta. Josias, ele era filho de Amon, neto de Manassés, que ambos foram reis também em Judá. Mas seus reinados foram caracterizados por grande apostasia diante do Senhor. E embora Manassés houvesse demonstrado arrependimento nos seus últimos dias de vida, ele foi considerado um dos piores reis de Judá. E seguiu o seu caminho também o filho Amon, que também foi um dos piores reis de Judá. E então Josias, a história vai nos falar, a Bíblia vai nos contar que Josias, quando tomou o reinado, quando ele foi consagrado rei, que ele foi instituído rei, Josias tinha 8 anos de idade. E nos seus 16 anos de idade, então Josias decide a buscar a Jesus, a buscar a Deus, o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, porque Josias, ele vinha da descendência de Davi. E a Bíblia vai nos dizer então que, diferente do seu pai e do seu avô, Josias foi um dos melhores reis de Judá e tudo que havia ao seu redor. E com 16 anos de idade, no seu 12º ano do seu reinado, Josias começa então uma purificação na cidade de Judá e Jerusalém, aonde ele vai derrubar altares feitos a Baalins e tirar altares de incenso, aonde ele vai desfazer tudo o que não agradava ao Senhor.
E após ele purificar Judá e Jerusalém, ele vai para as cidades derredores, em todo o reino do sul, para purificar as cidades. E a história então vai nos dizer que já no seu 18º ano do seu reinado, Josias vai reunir os homens dele, seus servos, aqueles que eram fiéis a ele, e vai mandar para que eles fossem fazer as reformas do templo da casa do Senhor. E já no versículo 14, e vai nos dizer assim, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Euquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Numa dessas reformas, então, o sacerdote Euquias vai achar o livro da lei. E, segundo os estudiosos, eles debatem que sobre esse livro não se diz exatamente o que a procedência, de onde que vinha esse livro, mas eles acham que viria do tempo ali de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, ou pelo menos uma obra que continha nessas escrituras ali, quando foi escrito em Deuteronômio. Então Euquias pega esse livro e entrega para o escrivão do rei, que era o escrivão Safã. E o mesmo vai até o rei para lhe dar notícias daquilo que estavam fazendo da reforma, tudo que eles estavam fazendo ali, que o rei tinha mandado fazer. Então o escrivão relata ao rei que tudo que ele havia mandado estava sendo feito na reforma da casa do Senhor. E após relatar tudo direitinho que estava acontecendo, o que não estava, ele vai relatar ao rei sobre este livro, o livro da lei. E a Bíblia vai nos dizer que o escrivão vai ler todo o livro perante o rei. Tudo que estava escrito naquele livro, o escrivão vai ler para o rei. E diz que ao final do que ele lê todo o livro, o rei rasga suas vestes. O rei se humilha perante o Senhor. Porque no livro estava escrito que o juízo do Senhor viria sobre aquela geração, por causa dos seus antepassados. Então vai nos dizer que ele, ouvindo o que estava escrito, ele vai rasgar as suas vestes, porque ele entendeu o que Deus iria fazer com o seu povo. E aí a história vai nos dizer que então ele manda os seus homens consultar a Deus sobre o que estava escrito nesse livro. A Bíblia então vai nos dizer que eles vão direto a Uda, a profetisa Uda, onde ali ela vai ser canal de bênção de Deus para a vida do rei Josias. Então no versículo 24, o Senhor vai dizer assim, que eles entregassem para o rei. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. E aí no versículo 25 ele vai dizer o porquê. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. E a história vai nos dizer então que o Senhor, como havia prometido no lei, o Senhor não vai voltar atrás. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E esse povo iria sofrer o juízo de Deus. Independente se Josué se humilhasse perante o Senhor, ou se alguém se humilhasse, não, já estava escrito. Porque outrora, na geração atrás, eles haviam feito mal. Eles haviam esquecido Deus dos deuses e adoravam outros deuses. Mas aquela geração iria pagar por aquilo. Então, mas por causa de um ato do rei Josias, um ato, que ele, ao ouvir sobre o livro, ele rasgou as suas vestes e adorou ao Senhor. E ali no versículo 26, então o Senhor vai dizer: porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim
lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enerneceu e se humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as suas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E no versículo 28 vai dizer assim, eis que te reunirei aos teus pais e será recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então, pelo ato do rei Josias, o Senhor não iria permitir que ele visse o juízo do Senhor sobre aquele lugar. E vai nos dizer então que depois de ouvir essas palavras, ele vai juntar todos os anciões que habitavam em Jerusalém. E com todo o povo, sacerdote, levitas, todo o povo, desde o menor até o maior, do maior até o menor. E aqui vai chegar aonde eu fiz menção da palavra do Senhor. Que ele reúne todo o povo e sobe até a casa do Senhor. E ali ele lê tudo o que estava escrito naquele livro perante o povo que estava ali com ele na casa do Senhor. E vai dizer então a Bíblia, como eu fiz leitura aqui, que depois ele ler tudo o que estava escrito, ele vai se pôr de pé e vai fazer uma aliança com aquele povo diante do Senhor. E durante todo o seu reinado, a Bíblia nos diz que Josias não se desviou do caminho do Senhor. Desde os seus 16 anos, quando ele começou a buscar ao Senhor, até o último dia da sua vida, ele não se desviou dos caminhos do Senhor. Foi um homem temente, um homem fiel ao Senhor. E o seu reinado foi um dos melhores reinados daquele tempo. Já diferente do seu pai e do seu avô. Então aqui o rei Josias vai fazer com o povo uma aliança perante o Senhor. E vai nos dizer então decorrer, que a aliança era que eles tinham que cumprir isso. Que eles tinham que seguir a Jesus, guardar os mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos e seguir a Jesus com todo o seu coração. E mais ainda, e eles tinham que cumprir com toda a sua alma a aliança que eles tinham feito com Deus. Então vai dizer que passou tudo, eles fizeram, e até os dias de vida, até o último dia de vida de Josias, o povo assim cumpriu com a aliança que fez junto com Josias perante o Senhor. Que até o seu último dia, ele e o povo foram fiel ao Senhor. Eles honraram aquele compromisso, aquela aliança que eles tinham feito com Deus. E hoje pela manhã, quando eu passava por essa experiência, eu nunca pedi para Deus passar por isso. Nem imaginava que eu iria passar por isso um dia. Muitos aqui já passaram, já viveram essa experiência com Cristo. Outros ainda não, mas de alguma forma já viveram uma experiência com Cristo. E ontem, quando nós fomos comprar as coisas para o congresso, os guris me fizeram uma pergunta: como é que eu retornei para Arrumador? E quando eu passei um momento mais difícil da minha vida, onde eu passei tudo que eu tinha que passar, o ano passado eu disse para o Senhor: eu vou voltar a te seguir. E não foi fácil, irmãos. Foram dias difíceis, dias temerosos. Mas eu me lembrei que um dia, no pior momento da minha vida, naquela mesa de cirurgia, eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu precisava resgatar aquela aliança. Eu precisava resgatar aquele compromisso que eu tinha feito aquela noite fria com o Senhor. E onde, quando ele me perguntava, eu me lembrei da aliança que eu tinha feito com Deus lá naquele dia.
naquele dia tão frio, naquela sexta-feira fria, a sexta-feira mais dolorosa da minha vida, que nunca eu vou esquecer. Mas foi lá naquela mesa de cirurgia, onde os meus sonhos estavam acabando, tudo estava desmoronando. Eu fiz uma oração para o Senhor: não me permita morrer, Jesus, dessa maneira, porque eu não vou para o céu. Mas o Senhor me livrará esta noite. A minha vida vai ser para fazer a tua obra. Mas se o Senhor me tirar daqui esta noite, eu faço aliança de viver as promessas contigo. E muita coisa desde aquele dia se passou na minha vida. Muita tristeza, frustração, dor. E eu me esqueci dessa aliança. Mas o ano passado, no mesmo mês que eu perdi, que eu vivi tudo que eu tinha que viver, eu me lembrei daquela aliança. E eu disse, eu vinha vivendo uma vida de fracasso, de tristeza, de vazio tão grande, porque eu vinha na igreja, eu estava na igreja, eu participava das coisas, mas eu não sentia mais a presença do Senhor. Eu não sentia mais nada, eu vinha só por vir. E chegou um momento da minha vida que eu disse para o Senhor: eu não quero mais isso. Eu quero voltar a te sentir. Eu quero voltar a fazer a tua vontade. Eu quero voltar a fazer a tua obra. E eu disse para o Senhor: coloca tudo nos eixos. Coloca tudo no lugar o que não te pertence. Coloca tudo no lugar aquilo que é para ti. Reaviva a tua promessa na minha vida. E eu me lembro então que eu fiz uma aliança com o Senhor. E não tem sido fácil manter esse elo com Jesus. Mas dia após dia, vencendo e negando o meu eu todos os dias, eu tenho vencido dia após dia. E tenho mantido a minha aliança com o Senhor. Tenho fortalecido o meu elo com o Senhor. E foi assim que Josias fez. Porquanto os seus dias não tinham se acabado, a aliança que ele e o povo tinham feito perante o Senhor se manteve em pé. E ninguém, a palavra diz que nenhum se desviou dos caminhos do Senhor. Ninguém. Enquanto Josias esteve vivo, aquele povo cumpriu a aliança que tinha feito com o Senhor. O povo levou a sério aquilo que eles tinham feito com o Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como está a tua aliança com Cristo. Não sei. Por algum motivo você deve ter se esquecido. O seu elo com Cristo se enfraqueceu. Mas hoje, como o Luiz falou no início do culto, hoje você tem a oportunidade de fazer uma aliança com Cristo. Hoje você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor e refazer este elo com Cristo. Aleluia. E eu fui pesquisar o que era aliança com Deus. Aliança com Deus é um ato fundamental na nossa vida cristã. E essa aliança acontece por meio de uma entrega mútua, tanto de nós quanto de Deus conosco. E essa aliança é um acordo que ambos fazem, né? É como um casamento. Tu vem aqui, tu faz o teu juramento, tu se une com aquela pessoa e tu faz uma aliança com ele, de viver uma vida a dois e sendo um só perante o Senhor. E ali então você faz uma aliança com o companheiro de ser fiel com ele até o último dia da sua vida. Você promete coisas que você vai no decorrer da sua vida tentar cumprir, né? Você faz promessas que você quer cumprir até o final. E você vai dar o seu melhor para cumprir as promessas que você fez. E é assim a nossa aliança com Cristo.
Quando a gente faz uma aliança com Cristo, mesmo com a luta, mesmo com a adversidade, você vai tentar se manter fiel. Porque é uma luta dia após dias. É você vencer os obstáculos dias após dias para cumprir e manter essa aliança com Cristo. Muitas das vezes nós temos que adorar ao Senhor, buscar o Senhor com toda a nossa alma. Dizer: Jesus, eu vou fazer esta aliança. Mas seja fiel com o propósito que você fez com o Senhor. Seja fiel à aliança, ao elo que você vai fazer com Jesus. Hoje foi o último dia para Dona Júlia. E pelo que eu ouvi falar dela, pelo que eu conheci, todos dizem que ela era uma serva valorosa diante do Senhor. Que era uma serva fiel diante do Senhor. Desde o dia que o aceitou, ela foi fiel até o dia de hoje com o Senhor. Para ela já acabou, o Senhor já recolheu ele para ela. Ela com ele. Agora ela descansa nos braços do Pai. E você, que ainda tem a oportunidade de viver para Cristo, de trabalhar para Cristo, de viver para Cristo, o que você tem feito? Aonde está a tua aliança com Cristo? Aonde está o teu coração? Está como esse povo que se esqueceu no tempo de pai e do avô de Josias? Ou você vai viver o tempo de Josias para a tua vida? Um tempo de redenção ao Senhor. Um tempo de viver o propósito com o Senhor. O tempo de fazer esta aliança para o Senhor. Porque sobre a nossa geração também tem o juízo de Deus. Que é o dia que Jesus voltar. E você quer fazer parte de qual? Daquele que vai descer ou daquele que vai subir? De qual você quer fazer parte? Sobre a nossa geração também tem um juízo. E se você não for fiel, naquele grande dia você vai ser julgado, Senhor. Mas mude as suas obras. Esse povo andava mais ou menos. Mas quando Josias fez a aliança, eles viveram uma vida com Cristo. Depois que eles fizeram esse voto com o Senhor, Josias e todo o seu povo, eles viveram para Cristo. E ninguém se desviou. Nos nossos dias de hoje, é um pouco difícil, mas se o teu foco for Cristo, você consegue. Se o teu alvo é o céu, você consegue. Porque dia após dia nós temos que negar o nosso eu. É dizer para Jesus: Jesus, me ajuda. Hoje eu nego isso, Jesus. Hoje eu nego aquilo. Hoje eu abro mão de coisas que não convém, que não me convém, que não é para mim. Mas é fácil viver uma vida com Cristo. Apesar de toda a aflição, é bom viver com Cristo. Eu ministrava esta palavra no domingo passado sobre Uda, no culto de missão. E quando eu estava estudando esta palavra no domingo passado, Deus me fez uma pergunta sobre a frase: eis-me aqui. E hoje essa frase ficou tão banalizada no meio dos servos do Senhor, que é muito fácil nós ir para o culto e dizer: eis-me aqui, Jesus, para fazer a tua obra. Mas você já parou para pensar no peso que tem essa frase, de você dizer para Deus: eis-me aqui? Já paramos para pensar no peso desta frase? Será que nós estamos preparados para viver realmente o eis-me aqui do Senhor? Será que nós estamos preparados para viver o que vem após o eis-me aqui? Nós não estamos preparados. Porque hoje podemos dizer aqui no culto: eis-me aqui, Jesus, para fazer a tua obra. Mas quando chega a oportunidade, tu nega. Quando a luta vem, tu foge, tu não quer viver o propósito. Porque viver propósito dói, machuca. E o eis-me aqui é isso. O eis-me aqui é você abrir mão daquilo que não provém do Senhor.
daquilo que não é para ti, daquilo que não é para nós que somos servos do Senhor. O eis-me aqui é você pagar o preço. O eis-me aqui é você abdicar de muita coisa para estar na casa do Senhor. Esse povo abdicou para viver uma vida com Cristo. Esse povo abriu mão do seu eu para viver uma vida, uma aliança com Cristo. Esse povo aqui entendeu o eis-me aqui do Senhor. Então, quando você, nesta noite, tem a oportunidade de fazer esta aliança e de dizer verdadeiramente para Cristo, mas lembrando que vem após o eis-me aqui, que você nessa noite faça uma aliança com o Senhor. Retome a tua aliança com Cristo. Refaça o teu elo com o Senhor. E que realmente você possa dizer para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Refaz com Jesus esta noite a tua aliança. Refaz o teu elo. Volte ao primeiro amor com Cristo. Lembra-te das promessas que o Senhor tem. Mas para Deus cumprir, tem que ser um relacionamento com Deus. Temos que ser um só com Cristo. Temos que estar no centro da vontade do Senhor. Temos que estar disposto de alma e coração para viver o ide do Senhor, para viver as promessas do Senhor. Para que lá naquele grande dia, quando o juízo vier sobre a nossa geração, nós possamos ir com Cristo, viver uma vida na eternidade. Para que lá naquele grande dia do juízo nós possamos ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas que nós possamos escolher ouvir esta palavra. Que nós possamos escolher ouvir essa frase: vinde a mim, bendito de meu Pai. Ou também podemos escolher porque temos o livre-arbítrio. Mas lembre-se que tudo que fizer aqui, naquele grande dia, será cobrado. E se você não for fiel, se você não tiver uma aliança com Cristo, infelizmente vai ouvir: afastai-vos de mim, maldito de meu Pai. Que nós possamos refletir essa noite: como está a tua aliança com Cristo? Como está teu relacionamento com Deus? Você tem uma comunhão com o Senhor? Você tem feito tudo para Jesus? Nessa noite que você possa refletir. E aqui eu vos entrego tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Faça uma aliança com Cristo, porque ainda há tempo. Reforce o teu elo com Jesus, porque ainda há tempo. Mas não deixe o tempo passar e depois você se arrepender porque não fez a obra do Senhor, não fez tudo para Jesus. Nesta noite é isso que eu vos entrego.